Entendeu? É só fazer um corte de tela. Isso. Então, porque Vai ser você para Suíça. E se empatar? Vai empatar, né? Acabou. Ou então eu vou fazer ela lendo, Você para Suíça. depois a gente corta o áudio e aparece só eu olhando pra câmera e dublando. Sempre fui suíço. Que aí fica isso do jeitinho que tá aqui, entendeu? Sempre fui suíço. Eu sei. Não vai fazer muita diferença, não. Até mais prático também. Anderson, 100% suíço, eu nunca tô sem Não tem, dá pra falar com o cara, não. Não, não passa de Eu nunca tô sem É porque lá na câmera, aqui tá roxo, só que ele tá azul escuro. Aqui tá roxo. É por conta da luz. Quer falar que não raiva. Pega o controle pra mim ali. Deixa eu trocar ele pra mim ver como é que tá aqui. Qualquer coisa bota uma cor que as duas ficam mais parecidas. Vermelho, sei lá. Então coloca lá roxo pra ficar tudo roxo. Tá roxo, na parede É por tá. causa do sofá. Na parede tá roxo. É, Mas é por causa. É porque as duas estão azuis. é porque aquela tá pegando mais na parede, a tua costa tá pegando mais na pontura. É, as duas estão azuis. É, mas É só a imagem mesmo. a parede é creme. Se a parede fosse branca, dava roxo, mas não é. Ou, Grande poder de execução. Agora que você viu, deixa o nome aqui. falei contigo pra mim que eu queria falar contigo. Tô sem moral. Tô sem moral, né, Porque é Pedro? metrô, você tem que me avisar. Hoje ele não aparece aqui mais não? Tirou ali, né? Yeah. Eu tirei porque. Você quer qual? Vai ser transmitido aonde? Não, porque tá só gravando. Não, eu É só só queria gravação. ver como é que vai estar ali. Eu te mando o link do YouTube. Eu só queria ver na televisão como é que ia ficar. Aqui, ó. Põe ele. Bota na TV. Ah, tá, não dá pra botar. Peraí. É, dá pra colocar o link. De qual é o. Ou então põe no Que notebook. Pra ver que é a conta que tá lá. O seu aqui, ó. Aí, eu tô jogando no Roku aí, ó. Joguei sem fio. Vou tirar o reverb aqui. A nova estação chegou. E quem é que vai fazer a maquiagem? É. Ontem fez uma Aí cabeça. sabe aqui, né? Chegou lá, na TV tá de boa. Vem pra cá pra trocar a câmera. Ali ele fecha do pastor não. Já fiz isso. Cara, o pastor Gil pediu pra trocar a câmera. Só pra testar. Troca a câmera. Ela tá com rádio lá? Tá atrasado com força, né? Caralho. Vai ter como diminuir isso? Como diminuir isso? Mas tá muito atrás. Porque ele tá atrasado no telefone. É, ele tá passando na TV Casé. Ela tá mais alta que o do Carlos. Faz um sinal aí pra ver que hora que vai aparecer. Só, 1, 2. Parece que é muito mais. É, tá normal. Pra transmissão e. Uma eternidade. Não, eu digo assim, pra. Viu, Gil? Aqui, Tem pra abertura lá. pra fazer aqui, eu tava pensando em não fazer ela aqui agora. Não. É, depois eu faço que tem que decorar, é melhor. Então vamos começar o bate-papo, que como é gravado a gente vai editar depois. Passou tudo certinho. O senhor fica à Tudo vontade. certo. Quero trocar ideia contigo, Rinaldo, Achei. dessa mudança, né? Que Deus mudou a tua rota, né? Pode ficar à Você não vontade. pensava em ir embora daqui, né? Você queria ficar por aí, né? Você tá... Eu tava na itinerância, né? Tava Top, no né? caminho assim que eu. Gedeões, né? Nós já pregou no Gedeões, pô. Pegou no Gedeões? Já. Já pregou lá, naquela máfia. Pois é, Entrou no resuminho. tava quase lá. Como é que foi, Aguinaldo? Teve que pagar pra ir? Ou te chamaram? Pagar. Pagaram, né? Paga Foi- quanto? Foi 5 mil em uma, 3 mil na outra. E aí, quando chegou pra pegar lá no ginásio, aí lá é tipo 20, 25, 30. E o cara paga pra 15 pregar. mil. Pra quantas pessoas? Não, não é o cara que recebe não, entendeu? É, não, entendi. Você paga pra pregar. Paga pra pregar. Quantas pessoas? Pra quantas pessoas no caso? Não, os 20 mil é uma pessoa. Pra mim pregar é 20 lá no... Agora eu não sei, depois Você que quer ver essa pra mudança quantas de pessoas ele vai nome. pregar? Quantas pessoas que... Ah não, o ginásio tá lotado. Não, dá. ginásio de Leões.
50, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, depende do valor. Se você chegar com uns 15 mil, aí você vai te colocar numa tarde lá e tal, e eles estão nem aí pra O horário tu, vai se nobre virar. é só os... O horário nobre já tem, que eles chamam lá de medalhão, já tem os caras certos. Eliseu, a história que conta é que ele e Guimarães Tavares ajudou ele a pagar 27 mil. Eu falei, galera. Isso, tantos anos atrás que ele pregou. Não, tem que pagar assim até hoje. Não prega lá sem pagar, não. Hoje o velho nega, mas numa entrevista que ele dá, ele nega, mas com o mesmo papo que era antes, assim, tipo assim, não, pessoal, dá uma oferta, e eles ofertam, porque essa é a ideia, entendeu? Então você está ofertando no Congresso, assim, a gente já fez lá na cidade, lá a gente estava para fazer uma extensão lá. Fizemos uma, mas não tinha conexão com os Gideões, porque o presidente da Assembleia de Deus de lá precisava aprovar e ele ainda não tinha aprovado, porque a gente não era da igreja dele. Aí o que você faz? Você monta um evento, uma vigília, um congresso. E aí você convida um Marco Feliciano para pregar. Aí você faz uns 3 mil. Você precisa dar uma oferta para ele. 10 mil. E ele vai ser que vai atrair outras pessoas para o cartaz, que vai querer aparecer no cartaz junto com ele. Então você cobra de cada um milão, vamos supor que tem 10, você cobra de cada um 1.000, dá os 10 mil para ele, você aparece no cartaz e o evento acontece. Então é meio que a visão é essa, tipo, é aparecer com ele num cartaz ou num evento para poder ir dando nome, essa é a ideia, entendeu? Já os maiores, igual o Marco Feliciano e tal, Agora já que você não. Não vai levar o pastor Aguinaldo para jantar fora hoje ainda, bicho. Ele não paga, mas ele paga de outra forma, porque ele acaba que ele... Quer sentar aqui, Rubinho? Senta ali dentro aqui, ó. Quiser plateia, fecha a porta. Fecha a porta. Nossos estúdios aqui tem... Curioso é curioso, irmão. O curioso chega aqui do nada e mete o carão aí. Você não sabe como é que funciona. Shalom. O Natan é um. Natan, se ele chegar aqui, o Natan é tão desligado. Natan, o Guilherme é capaz dele entrar e pegar na minha mão. Você senta bem aqui do lado. Aqui. Esse pão é... Eu sou espontâneo, né? Eu vou pra dentro, né? Ou me pega aquela faca de serra aí, negão, pra cortar o pão aqui depois. Entendeu qual é a pegada do pão ali, que eu não fazia no final? Sim. Que eu tenho esse pãozinho diário, né? Aí servi um pão. Como é que quem vai falar comigo aqui? Eles estão com fone aí, né? Tá. Aí você vai arrumar a partir de hoje um ponto pra mim, que eu quero falar, ouvir vocês falando. Tá. Você tem que ter uma comunicação comigo. Entendeu? Essa daí, deixa ela aí. Foi? Fechar a porta? Deixa ela embaixo. Eu falei pra você que eu vou fazer no final. Não, mas assim, o que você vai começar? Ah, não, eu já vou começar com ele direto. Ah, não, então Que aí eu vou começar aqui assim, ó. Vou começar assim. Aguinaldo, qual foi a decisão que parecia fazer você perder tudo, mas foi exatamente ela que fez Deus mudar a sua história? Porque depois eu vou gravar isso aqui, ó. Shalom, sejam muito bem-vindos ao Mesa com o Pai. Aqui nós acreditamos que toda conquista tem uma história, entendeu? Aí aqui eu vou gravar isso aqui, ó. Que aí vai ser assim, e hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, pastor e alguém que viveu um grande recomeço na sua caminhada. Pastor Aguinaldo Reis, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você à mesa. Se quiser eu posso fazer esse pedacinho. Você vai ter que fazer esse ponto aí, né? Porque Tá, você vai ter beleza. que cumprimentar e tal, Tá, shalom, então beleza. não sei o quê. Então tá. Essa apresentação sua primeiro, eu faço depois. Então você já pode fazer. E hoje nós estamos aqui, faz nessa. Faz aqui, né? Porque assim, você vai fazer aqui, fechado, aí a Aline vai falar, enquanto ele estiver falando ali, depois ele vem e abre. Entendeu? Pedrinho, não vai embora não, que eu quero falar com você no final. Quer te dar bronca, não? Tu fica com medo de vir aqui que eu vou te dar bronca, né? Te lascar, é o velho que vem quinta-feira pra nós trabalhar. Eu precisava do ser quinta e sexta aí. Tem como lá não? Você ser liberado lá? Fala lá, que você trabalhar comigo, que a gente tem até sábado pra botar a cerâmica na entrada ali. Aí passou a tarde todinha com nós aqui, ficou tomando café, mas eu e o Rubinho aí. Amanhã cedo ele tá aí, comigo aí. Amanhã cedo ele tá aí.
É capaz do Renato saber mais coisas que vocês da igreja, velho. Ele narrou todos os cultos, todos os eventos, ele assiste tudo. Pelo YouTube. Todas as pregações, ele falou a pregação do Gilmar, o testemunho do Gilmar ali. Ele deve saber mais do que a galera que tá aqui, Pedrinho. Que coisa daqui a pouco vamos esperar. Rapaz, tá acho que eu não tô aqui vendo, não, pô. Claro que eu tô vendo, é que eu tô cuidando do véi. O senhor vai usar o celular agora? O senhor vai usar celular? Não. Então pega o dele. Aí daqui a pouco, quando tiver o Aguinaldo, você entrega. Mas é o seu ambiente? Não. E pra que você vai fazer? Pro seu stories, você não queria um vídeo. Isso, aí pode fazer direto no story. Tá. Dá pra fazer direto no Aí story. depois, quando você for liberar, você passa um cantinho e deixa lá. E eu não vou precisar de celular. Você tem que fazer, né? Eu não vou precisar de celular. Pode ir embora? Não. Ah, então pronto. Porque eu tô com o iPad aqui. Então bora. Gente, eu vou descer lá, eu abro. A imagem tá boa, tô magro? Tá cortado. Tu riu por quê, vagabundo? Dá uma porrada nele ali, Pedro. Ué, tu acha que monjada custa barato? Qualquer coisa, avisa lá no rádio. Bora. Deixa eu só ligar o outro. Essas coisas é bom de porta fechada, porque... Isola o som. E som, a galera é cara de pau, mano. Chega aí e entra. Eu vou me virar, né? Mas dá pra cortar, já que eu só gravo. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, pastor Aguinaldo. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, pastor e alguém que viveu um grande recomeço na sua caminhada. Pastor Aguinaldo Reis, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você à mesa, mini mesa. A nossa mini mesa aqui. Mini mesa O com Giliard pai. fica doido, ele tá me ouvindo aqui, ele fica doido que eu faço essas mudanças assim. Ele chegou aqui todo travado. Ele terminou de montar o negócio da mesa, eu tirei da mesa e botei pra cá. É que eu fico antenado, velho. Eu não vejo o Instagram pra sacanagem, pra ficar de bobeira. Eu fico estudando o que tá acontecendo. Aí eu tenho visto é muito podcast. Aí eu tava vendo aqui do Carioca, tava vendo o Casé, pô, o Casé lá no negócio lá, todo mundo sentado na mesa, partindo, bota um em cima, um embaixo, bota um negócio. Metade da tela, uma coisa. Nossa, aqui até a Globo tentou copiar eles, né? Eu gosto das coisas espontâneas. Mas deixa eu botar 4 pessoas aqui sentadas aqui, bota outra cadeira aqui. Dá pra ver. E também o Thiago vem gravar sobre a viagem dele que ele foi pra Coreia. Muita coisa. E o bom gravando, a gente vai gravando, mas já tem que ir cortando. Graças a Deus. Então, mãe, quando você fechou a casa lá, o menino tá falando que ia fechar, então vai esperar até O amanhã. Silvio foi o que mostrou pra ela quarta-feira agora. Amanhã. Porque talvez eu ia tirar minha mãe daquela casa que ela tá lá, eu pensei em vocês ir pra lá. Lá. Acho que o pastor Jean. Ah, eu sou morando. E aquela casa é muito boa. Lá é boa. Mas aí com vocês, eu sou um 6, se não tivesse um, porque dava para as meninas ficar no quarto onde, que era o quarto da Yandra, que era o quarto das crianças, dá o casal na suíte e tem a suítezinha lá atrás, né, que dá para um solteiro, é tranquilo. Esses são 2, né? Esses são 2 homens, 2 mulheres. Acho que a dona Olive vai se mudando. Quem vai se mudar? O Olive. O Alif vai mudar? Acho que vai. É, que de repente ele ficava no quarto com você até. Que a casa lá é boa, aquela casa lá é legal. Ela tá no meu nome, já tá tudo só, tiro minha mãe e boto vocês. Vocês só ficam pagando só. Não tem calção, não tem bosta nenhuma, entendeu? Porque a maioria das casas pedindo calção. Não, tudo pede calção. Vou ter uma conversa hoje à noite, aí depois eu ligo pra Raquel. Eu vou assim, o contrato lá na casa tem 10 anos, tá comigo. Eu morei, depois botei o Gil, depois botei minha mãe. Vai ser brincadeira, né? Minha mãe fica perto da Isabel. Aí ela vai. Não, Aí é. ela bota os 4 pra dormir naquele quartinho, só pra ela ficar perto da Isabel. Vai ser checkmate. Ela dá o quarto grande pra Bebel ficar.
E fica todo mundo no quartinho. Morar 2 ruas da Isabel. Vai ser o ponto-chave. Ela até chora. Começar? E aí, pastor? Ai, meu Deus. Susto. Fala só você. Som 2, experiência, som teste, testando som, experiência, som, Carol, vamos baixar só um pouquinho a voz. Um pouquinho a voz. A do Som. MV. som, 1, 2, som, alô, som, Beleza, pastor. Foi muito massa. Um dia ele foi fazer o podcast aqui, aí tá ela dançando e o Adriel agoniado com ela dançando na câmera, farmando aura. Tu tava mandando 5 sério. No pezinho tava ou não tava, Adriel? O assunto mais sério. Aí eu aqui olhando a câmera e olhando de canto de olho. Só no farmando aura. Ela tá no 5-7. Se ela fizer hoje, tu vira a câmera e filma ela, Adriel. No 6-7. Não consegue ficar, ela não consegue ficar parada. Aceitei aqui. Você está abaixo do teu MV também. Quê? Abaixar a comunicação aí, ó. Tá? Se tiver muito alto. Pra não sair no fundo da live. É só um ambiente. Mandar botar uma plantona bem aqui assim, ó. Ele preenche esse. Beleza. Vamos lá. 3, 2, 1. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, pastor, que teve uma grande virada de chave na tua vida e uma mudança de rota. Deus mudou a sua rota. Pastor Aguinaldo Reis, seja muito bem-vindo ao A Mesa com o Pai. Muito obrigado, Shalom, é uma alegria poder estar aqui, é um prazer de verdade poder estar nessa mesa aqui. Essa mini mesa, né? Nossa mini mesa, mas... Pastor Aguinaldo é um amigo e ele veio, é da cidade, foi embora e é sobre isso que nós vamos falar, sabe? Porque às vezes Deus ele muda a nossa rota, ele muda o nosso destino, ele muda a direção e não a missão. E eu quero começar abrindo esse bate-papo bem descontraído contigo. Eu quero fazer logo de cara uma pergunta para ti, Aguinaldo. Aguinaldo, qual foi a decisão que parecia fazer você perder tudo, mas foi exatamente ela que fez Deus mudar a sua história? Eu, sim, hoje as pessoas me olham como um pregador, né? Pregador e tal. Eu acho que vai parecer meio estranho, mas foi justamente deixar de ser pregador. Entender que eu tinha algo maior do que ser um pregador, né? Eu acho que foi isso, foi a grande virada, porque eu estava indo nessa direção de ser pregador itinerante, aquele negócio, e aí de repente as coisas começaram a mudar, a visão, assim, Deus começou a mudar a minha vida, né? E eu entendi que não era o caminho ser pregador. Certo? E assim, nessa jornada, quando que você entendeu que Deus estava chamando você para o Paraná? Como é que foi essa história? Porque as pessoas veem o começo e as pessoas veem o fim, mas tem uma jornada, né? Tem um meio aí, né? Sim. A história é assim, tinha um amigo que ele foi morar lá no Paraná. Ele conheceu uma moça pela internet, né? Começou a namorar pela internet, se apaixonou pela internet e foi embora para se casar com ela lá. E aí ele volta, não deu certo o relacionamento, casou, ficou um tempo, se separou, e aí falou sobre essa cidade para outro amigo meu, que hoje é pastor lá na cidade. E esse amigo foi morar lá
E logo um ano depois, isso há 18 anos atrás, um ano depois que ele foi para lá, aí ele me levou para pregar lá a primeira vez. Eu estava ali bem assim, ativo nessa questão de itinerância. Ele me chamou lá para pregar a primeira vez. Foi uma viagem bem complicada, assim, não complicada, né? Uma viagem de crente, assim, né? 25 horas de ônibus. E sem condição nenhuma, eu lembro que eu levei uma garrafa de suco, assim, fiz suco flash, suco de pacotinho. Frutas Gummy, suco de era frutas suco, aquele pacotinho de suco ainda daquele. E levei uma garrafa de suco, eu lembro até hoje que era suco de tangerina e 20 pão com mortadela. Caramba! E aí fui 25 horas daqui lá, comendo pão com mortadela e tomando suco de tangerina. Cheguei lá, rotando mortadela aí. Literalmente um pãozinho diário. Justamente, a história começou exatamente com um pãozinho. Olha o pão aí, o pão tá na história. Um pãozinho diário. E aí foi assim, uma viagem, chegando aqui, quem não conhece, mas chegando daqui ali para Cristalina, mais ou menos, tentaram assaltar o ônibus, jogaram uma pedra no vidro do ônibus, o vidro caiu bem do meu lado, assim, fui daqui lá com a janela quebrada e pão com mortadela, então... Mas deu certo, cheguei lá e saí daqui de Brasília, um calor de tipo, tava 30 graus, que é algo comum aqui. Quando eu cheguei lá, tava tipo 8 graus, e eu não tava nem preparado para isso. E aí comecei, essa foi a primeira vez, e aí comecei a pregar a segunda, me levaram para pregar uma terceira, o pessoal gostou, né, de me ouvir pregando, então comecei a voltar ali várias vezes, e levei minha esposa. Quando minha esposa, levei ela passar umas férias lá, ela gostou, aí pronto, depois que a mulher gosta e diz que quer, já era. Aí já era. E aí veio o chamado para ficar. Aí a gente, ela gostou muito da cidade e tal, começou a fazer amizade lá, e nós resolvemos, oramos, conversando, eu e ela, o que ela achava da cidade, que ela tinha muita vontade de morar fora daqui, enfim, aí ela... Combinamos, conversamos, só que a gente não tinha a Bruna ainda, né? A minha filha menor. E a gente estava no plano de ter mais um último filho. E aí a gente só tinha os 3. Só 3? Só 3. Explicando que 2 é gêmeas, é claro. Então só tinha um, então, virou 3. Só tinha, tipo as substituições da Copa, só foi 2 tempos. Só o segundo tempo. Então, e aí já tinha, vamos ter mais um e fechar a fábrica, né? E aí a gente estava lá, viajamos para lá, eu não sabia que estava grávida, e aí combinamos de morar lá. Resolvemos alugar uma casa lá, já reservamos uma casa, só que quando voltamos de lá, na viagem, no meio do caminho, ela começou a sentir sintoma de gravidez, né? Você pode falar se é sintoma, sinais de gravidez. Ela começou a sentir sinais de gravidez, e aí chegou aqui e descobriu que não estava grávida, então como pelas contas a Bruna ia nascer bem no inverno lá, a gente não quis arriscar, então cancelou a mudança, ficamos mais 2 anos aqui, e aí depois que a Bruna nasceu, nós entendemos que era o momento e que Deus tinha algo pra gente lá, e a gente foi para lá. Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque hoje o nosso tema, dentro dessa série que nós vamos ter aqui de A Jornada, é sobre quando Deus decide mudar a sua rota. E assim, Aguinaldo, você disse que era itinerante, estava pregando, eu creio que estava com tudo estabilizado em Brasília, né, já conhecido nas igrejas, e teve todo esse chamado. O que passou no seu coração naquele momento? Foi difícil obedecer? Deus falando assim, é hora de vocês levantarem, é hora de vocês irem. Por que eu estou perguntando isso? Porque, de repente, essa pode ser a sua dor, de Deus já ter te chamado para recalcular a rota, mudar alguma coisa, e você tem essa dificuldade, e aqui nós queremos lidar com isso, porque de repente aquilo que você passou, tem alguém passando por isso. Sim. E precisa dessa pegada. Diz para mim aí. Assim, acho que tem muito a ver um pouco com a conexão que você tem com Deus, né? Para ter esse entendimento, porque fácil não era. É uma virada assim, uma virada de rota totalmente, porque, igual você falou, eu estava
organizado. Na verdade, eu estava pastoreando uma igreja aqui em Brasília. Meu Deus. Eu comecei a pastorear, e aí quando o pastor me pediu para começar a pastorear, uma igreja Assembleia de Deus, não parecer, era uma igreja Assembleia de Deus, e aí, Assembleia de Deus da Madureira, em Cidade Ocidental. E aí o pastor me convidou, eu era itinerante, e aí eu estava, de fato, ali, galgando ali, passos na itinerância. Itinerância é uma situação meio complexa e tal, então eu já estava com muitos contatos e viajando. Eu tinha um negócio, né, eu mexia com reforma de estofamento, tinha uma tapeçaria, fechei a tapeçaria para ficar só na itinerância, porque já estava indo, tipo, viajava, ficava 15, 20 dias, o sofá já atrasava tudo, já dava aquela complicação. Então eu estava com esse negócio, fui para a itinerância, de repente o pastor que assumiu a presidência, numa reunião ele teve a ideia e disse assim, olha, vou colocar os itinerantes no campo para pastorear as congregações, para a gente dar um up no ministério, porque itinerante é aquele... Sim, é baita, é pegada, e é festa, e é congresso, e é barulho, e é muito contato que a gente tem. Então, ele convidou, aí eu falei, olha, eu tô, só que isso já estava passando esses 1 ano e pouco que a gente já tinha decidido e tinha cancelado a mudança para lá. Então, aí eu falei para ele, ó, eu assumo, mas a gente está com um plano aí, com o coração queimando aí para a gente mudar e morar em outro estado e tal. E falou, não, mas assume aí vamos vendo o que Deus faz. Então, a gente assumiu. Logo no começo fiz um congresso grande lá, trouxe Dedé de Jesus, não sei quem, fiz um negócio meio de itinerante mesmo. E aí, então eu estava pastoreando, ministério andando e tal, mas aquele queimando mesmo, assim, eu acreditei mesmo, igual Abraão, assim, apesar de eu ter essa ideia para onde eu estava indo, mas eu não tinha noção do que, né, do que eu ia encontrar de fato, assim, porque a gente foi para lá, mudamos, quando a gente mudou para lá, era eu, minha esposa, as 3 filhas, porque o Micael foi depois, né, o meu filho mais velho, ele ficou estudando. Tudo que a gente levou para lá estava dentro de um Uno. Era nosso Uno e a mudança dentro do Uno, então você imagina tanta coisa que a gente conseguiu levar. Então, assim, a gente foi mesmo pela fé, assim, acreditando que Deus tinha algo para a gente lá, mesmo sem os detalhes, que é o que, no caso ali que Deus fala com Abraão, né? Vai para uma terra que eu te mostrarei, e aí vamos no caminho, a gente vai, e Deus vai, entre aspas, ajustando essa rota na nossa visão, né? Porque Deus, ele já tinha a rota pronta. É porque é fácil pra gente falar, né? Abraão mudou a rota, mas assim, o que passa no coração da pessoa naquele momento, né? É difícil obedecer, né? Não é fácil, né? Porque você tem que... Eu morava aqui minha família está aqui. Eu morava no mesmo terreno da minha mãe ali, então qualquer coisa está aqui, tá tudo perto. Eu já tinha um negócio que eu poderia voltar de uma itinerância, por exemplo, e trabalhar nesse negócio. Então, é algo assim que você tem que, na confiança mesmo, confiar mesmo em Deus e se jogar, né? Aquela frase que a gente diz, e como o pregador diz, né? Você coloca um passo e Deus coloca o degrau, né? Foi mais ou menos assim a nossa saída, assim. O recomeço. O que foi mais difícil? A mudança da cidade ou deixar para trás tudo que vocês tinham construído? Assim, é tudo meio complicado, é tudo meio difícil, assim, porque você deixar para trás, apesar que uma vez eu estava justamente ministrando sobre Ló e a sua esposa, né? Ló, ele está indo em direção ali para sair, os anjos vêm, manda que eles saiam daquela terra e tal, e porque vai destruir tudo aquilo ali, e Ló segue. Lá vai, só que a Bíblia diz que a esposa olha para trás e se transforma no estátua de sal, é o texto. Porque é difícil deixar para trás, né? É justamente isso. E é tão difícil, eu acredito que na situação dela, porque ali naquela história eu tenho ali, vamos falar, sacerdotes. Tem 2 sacerdotes ali, Abraão e Ló. Abraão é o cara do sacrifício, da oferta, de entregar tudo, de confiar, de ir para frente. E Ló já é aquele cara que mete o pé pelas mãos, faz todo o negócio de cabeça para baixo. Então, eu imagino aquela mulher seguindo aquele cara
que já meteu ela em várias confusões e as escolhas que ele faz, olhou para Campina porque estava verde na hora e não pensou lá na frente. Então, a dificuldade que ela tem não somente de largar, mas de largar e entender que ela estava na dependência daquele camarada, daquele sacerdócio, né, daquele sacerdote, e seguir ele. Então, tem todas essas dificuldades. Uma história que foi construída, minhas filhas cresceram aqui, né, conheci os primeiros passos, meu filho. Então, a gente tem toda uma história conectada, né, nessa cidade. Eu nasci aqui em Brasília, morei aqui no Gama, a primeira parte da minha infância, a segunda parte fomos ali para a cidade ocidental, que é em torno aqui de Brasília. Então, a minha vida foi construída aqui. E aí, de repente, você tem que acreditar e confiar e que... Para começar do zero. Como é que é isso, começar do zero? Porque você foi com o Uno. Pois é. Não é fácil. É assim... Pelo menos você foi com o guerreiro, né? Pelo menos é o Uno, né? Coloca uma escada em cima e já... É aquele mesmo que eu conhecia, aquele Uno? Aquele eu ainda cheguei a conhecer o Uno. Chegou a conhecer. E aí, olha só, porque aqui eu ministrei uma mensagem, eu não trouxe aqui o livro, mas depois essa história foi para um livro, uma mensagem que foi... É aquele que você me deu? Aquele que eu te dei. Eu creio que eu tenho ele ali. Deve estar, acho que eu tenho ele aí. Acho que eu estou vendo ele bem ali. Isso, traz aqui. Tá aqui. Nossos estúdios aqui, Só para mostrar para você, eu tenho... É isso? Isso aqui, chega aqui, garoto. Muito obrigado. Então, eu tenho aqui... De Volta ao Aprisco, esse livro. Qual é a história desse livro? Foi, inclusive, parte dessa mensagem nasceu aqui no Ministério Comunhão. E a história desse livro fala ali da história de Davi, né? Fala sobre como ele cresce no aprisco, se torna ali, vira um guerreiro e tal. Inclusive foi falado sobre ele quando Saul pergunta, falou, ele é um homem guerreiro, né? Um cara tal, assim, enfim. Ele cresce no aprisco e se torna rei. E quando ele se torna rei, ele lá em cima, ele acaba esquecendo, entre aspas, de quem ele era, de onde ele veio, e comete todo aquele pecado, né, tudo aquilo. E aí Natan aparece para ele e confronta ele com aquela parábola da ovelhinha. Aquilo faz que ele seja resgatado para o aprisco, né, a ideia desse livro, dessa mensagem. E aí eu entendo assim, que às vezes Deus faz o quê? Pega a gente... e traz de volta para um começo, para um recomeço. A gente está lá em cima e ele faz uma mudança de rota, uma mudança de caminho, traz a gente para um recomeço. Porque, veja, eu fui para o Paraná e com projetos e tal, mas isso foi um recomeço lá. Eu saí daqui do zero, fui lá para recomeçar do zero, mas esse recomeço lá, ele vai acontecer a partir daqui, quando eu venho para cá, conheço aqui o Ministério Comunhão. Eu não trouxe para pregar a primeira vez, tanto que eu vim aqui ainda na primeira, como pregador dos Gideões, né? Porque foi o pastor Kelso que nos apresentou. Falou que tem o pastor dos Gideões. Então eu venho para cá como pregador dos Gideões. Então vim e tal, em cartaz lá, no Apóstolo Vinícius também no cartaz, falava pregador dos Gideões, isso aqui, tudo aqui. Então eu venho como pregador dos Gideões, numa cultura totalmente diferente. Então Deus me levou para lá eu faço um recomeço, aí vim para cá, e aqui eu já Deus morando te lá... traz pelo caminho da vergonha. Pelo caminho, então eu me volto lá, então volto aqui, e daqui, mesmo eu já estando morando lá, o meu recomeço, a minha virada de fato vai acontecer a partir daqui, especialmente aqui do Ministério Comunhão, dessa visão apostólica, dessa visão de ministério, 5 ministérios. Então a minha mudança de fato vai abrir a mente aqui, onde eu vou começar a entender que não é ser pregador, não é ser itinerante, é ter uma mensagem, é ter um direcionamento para pessoas, né? Um evangelista. Então, inclusive, foi aqui uma palavra, em uma das vezes que eu estive aqui, sobre ali sobre os 5 ministérios. Então, o senhor até me pediu ali para abençoar a vida de alguém como um evangelista, né? Então, meu entendimento vai começar a partir daqui a respeito disso. Então, você sabe que é interessante, né? Que foi o Caleb. E ele até estava falando domingo assim, você estava ministrando aqui domingo pela manhã e ele falou justamente isso. É justamente isso aí que eu quero pregar. Eu falei para ele, então segue o Edenaldo. É justamente porque
falei para ele, né? A minha missão é apostólica, né? Eu sou um pastor com a missão apostólica. O Alisson é um pastor com a missão de mestre e ele se espelha muito em ti. Que ele fala, é justamente esse tipo de coisa, que é uma história, né? Que vocês trazem para evangelizar. Sim, aí eu comecei a entender a partir daqui e a partir dessa virada, porque é uma virada de uma virada, né? Eu saio daqui para ir um plano, porque assim, eu estava aqui, ainda não estava nos Gideões. Certo. Então eu saio daqui porque, qual é a ideia? Lá está perto dos Gideões. Que é a meta, né? Camboriú. Da placa que você defendia é a meta, né? Sim, então a visão é essa, congresso, de tá aquele negócio, então, grandes congressos, é legal, grandes... Sim, é muito bom. Então eu fui para lá com essa visão. E aí cheguei lá, me estabeleci, vou começar ali do zero lá, né, e tal, e aí vou conhecer pessoas e todo aquele negócio, e não tinha nada, cheguei lá, na casa vazia, ganhei uma cama de um pastor, uma geladeira de uma irmã e um fogão de outra pessoa. Então começamos nesse contexto, né. E aí dali a gente vai começar contatos. E aí comecei... entre aspas, crescer na itinerância a partir de lá, nesse sentido. Então, e aí conheci pessoas que pregavam nos Gideões, comecei a fazer amizade, então cheguei nos Gideões, e aí Deus vai fazer uma segunda virada a partir dali, né? Porque esse é um pedaço do processo, né? O que Deus estava formando em você naquele tempo, né? Estava te posicionando para formar em quem Ele queria. Porque isso é muito interessante, porque quando Deus muda a nossa rota, Ele está nos posicionando para a promessa, né? Sim. Pega ali a história de... Na verdade, se você pega a história bíblica, ela desde sempre são guinadas, são viradas de rota grandes, né? A nossa vida é uma virada de rota, né? Porque Deus pegou a gente indo pro buraco e de repente lá Ele dá uma guinada de vida. Você pega a Bíblia. E é interessante Gênesis, que primeiro né? Ele dá uma guinada de vida que não está a ver com o teu propósito. Sim, não tá. Ele vai te ajustar. Ele vai... Eu gosto de falar assim, Ele vai restaurar a sua identidade, aquilo Isso. vai te formar da maneira que Ele quer que você seja de fato. Ele vai fazer essa formação. Você pega a história do filho pródigo, tá ali na casa, com o pai na casa, ele tá os dois, né? Porque a gente fala muito do filho pródigo e às vezes esquece do irmão que chegou ao ponto que ele chegou ser pior do que o outro que foi embora, né? E ele está ali, mas ele está na casa, está vivendo aquilo ali, aquele ambiente de casa, mas ele não entendia ainda aquele ambiente, não entendia a paternidade, não entendia a identidade dele. Tanto que quando ele vai embora, decide, quando ele volta, o pai manda dar o anel para ele. O anel fala de identidade, nesse contexto, fala de identidade. Se entregou para ele é porque ele deixou. Então ele tira aquela conexão de identidade, ou seja, ele vai desconectando, vai perdendo a identidade dele, essa identidade filho, e ele vai embora. E aí quando ele vai embora e vira toda aquela confusão, né? Ou seja, Deus permite. E ali a história fala do pai, vem 3 parábolas ali, né? Deus está falando ali do pastor, da igreja, do pai. Então o pai permite que ele passe por isso. E ele vai, até que ele chega, no ponto que ele chega, que ele lembra? Da casa do pai, né? Ele diz assim, meu pai, ele trata bem até os seus empregados. O que ele decide? Ele pega, entre aspas, claro, a sua carteira de trabalho, né? Diz, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai assinar minha carteira, porque diz assim, eu voltarei e serei como um dos servos dele. Isso aí. Então, você vê que ele está totalmente sem identidade de filho. Ele perdeu totalmente essa identidade, não entendia. Então, ele volta. E quando ele volta, que ele chega em casa, o pai diz assim, não, coloca o anel de volta, vou restaurar a identidade, restaurar a paternidade. O filho volta querendo ser empregado, mas o pai o recebe como filho novamente. Diz, não, aqui não é lugar. Você não... Então, ele restaura a identidade daquele filho. E traz todo aquele entendimento ali, né? O outro chega e o outro está ali, mas você recebeu ele com festa, eu te pedi, o senhor nunca me deu nada, né? Nunca me deu um cabrito. Como que estava aquela casa, né? Os 2 filhos, um vai perde a identidade, o outro está na casa, mas não entende nada daquela casa, que o pai diz,
tudo isso aqui é teu. Ou seja, essa casa pertence a você e você não entendeu isso, você está procurando um cabrito enquanto a casa toda é sua, o reino é seu. Então acho que às vezes Deus faz muito isso. Às vezes a gente está dentro de um contexto, mas a gente não entende aquele ambiente, não está conectado àquele ambiente, não entende aquilo. Então, às vezes, Deus faz isso, leva a gente para um canto, dá umas viradas assim de volta, leva para outro lugar para a gente conhecer outra realidade. E, de repente, a gente volta para um lugar de um começo, e aí Deus começa, a partir daquele ponto, restaurar a sua identidade, e você começa a entender de fato para que você foi chamado, qual é o seu chamado, a sua posição no reino, né? E hoje, olhando para trás, o que naquela época você não conseguia entender? Você hoje, você olha para trás e vê tudo que você passou, o que você entende hoje que naquela época você não conseguia entender? Eu acho que aí está a chave, porque assim, como pregador, eu vou falar como pregador, e os pregadores que depois comentar lá, tá? Pode fazer ou hate, ou seja, ou confirmar. Como pregador, e aí eu vou falar que boa parte, não vou falar todos, claro, porque existem. Sim. Eu, inclusive, esse dia conversando com o moço, que eu falei, para mim tem dois tipos de pregador. Tem aquele que vive para o reino e tem aquele que vive do reino. Sim. Aquele que só quer usufruir das benéficos do reino, do que ele pode conquistar ali, de fama, enfim. E o outro que vive pelo reino, para o reino, são coisas diferentes. Só que a maioria, ele vê, por exemplo, uma igreja aqui com o Ministério Comunhão, uma igreja cheia, um povo está ali e tal, ele olha aquelas pessoas, a maioria olha aquelas pessoas só como um grupo de pessoas que vão ouvi-lo e vão ovacioná-lo e vão... Então, ele vai pregar, eu falo por mim, você vai pregar, mas a sua visão de estar dentro daquele lugar não tem conexão de fato com o povo no sentido de ovelha, no sentido de pessoas, correto. É no sentido de uma plateia. Você está ali para ser, entre aspas, aplaudido, é uma plateia. Então, era uma mensagem, era um esboço que você fazia não para direcionar pessoas, não para que as pessoas sejam restauradas, sejam transformadas. É uma mensagem que você cria para que as pessoas digam, uau, que pregadorzão top. Então, acho que o ponto central está aí. Tipo, eu ainda, como pregador, eu não tinha essa visão de que eu direcionava vidas através de uma mensagem, que eu mudo rota, na verdade, de pessoas através da mensagem. Quer dizer, você chegou e não conseguia entender isso, continuou fazendo a mesma coisa. Sim, Deus mudou tua rota, mas você continuava fazendo exatamente a mesma coisa. Tipo no automático ali, você... Assim, a teologia, a itinerância, ela te dá ferramentas para você. Eu, inclusive, falo isso no livro aqui, sobre Saul, que reinou 38 anos, tendo sido rejeitado por Deus, mas ele continua como rei. E aí, então ele... Falo isso, você dá para você pregar sem Deus, dá para você pastorear sem Deus, dá para você fazer muita coisa sem Deus. E é o caso de Saul. E no caso do itinerante, dos pregadores, em uma parte deles, ele tem uma ferramenta, ele tem a sua voz, tem a sua eloquência, ele já tem a habilidade. Então, às vezes, ele está funcionando. É uma palavra, ele está funcionando, mas não está fluindo. E muitos precisam entender isso, que não é sobre funcionar, é sobre fluir. E eu ainda não entendia isso. Então, eu funcionava bem. Como pregador, como itinerante, e tá o helicóptero passando aqui, o anjo passando. Então, funcionava, a mensagem funcionava, mas eu não entendia que a mensagem precisava fluir. E falando justamente de mudança de rota, eu não entendia que a minha vida, quando conecta com a vida de alguém na igreja, de uma pessoa que está ali simples, ali no meio daquela plateia, eu vou mudar não apenas a vida dela, com a palavra que eu libero sobre a vida dela, com oração, com a imposição de mãos sobre a vida dela, como eu vou tocar numa geração inteira. Porque se eu mudo a vida de uma pessoa, se uma pessoa se conecta comigo ali como ministrante, eu consigo direcionar a vida dessa pessoa, por mais que essa pessoa está sendo, obviamente, pastoreada ali, mas naquele momento, Deus nos coloca ali como essa pessoa que está naquele momento de direcionamento, de alinhamento. Quando eu toco na vida dessa pessoa, eu toco numa geração inteira dela. Porque se eu mudei aqui por um instante a vida dela, eu estou mudando, estou tocando numa geração inteira.
Mas para mim até então era funcionar. Eu funcionava bem como pregador, mas ainda não tinha entendido que eu precisava fluir. E aí nesse processo, existe alguma porta que se fechou e hoje você agradece por ela ter se fechado? Sim. Porque isso é uma parada assim, porque a gente está sempre pregando portas abertas, a gente está sempre pregando a porta que se abriu, mas tem portas que se fecham que é Deus purinho na causa. Sim, exatamente. Acho que a gente ministrou aqui sobre isso, né? Às vezes é pior você ter muitas portas abertas e ficar perdido, né? Aquele do gorila lá do programa lá, não sei do que, né? Olha a porta, qual é a porta? Você tem muitas portas e você não saber para onde vai, você está perdido. Sim. Do que você ter uma porta fechada e saber que foi Deus que fechou. Então você sabe que aquela porta, então eu vou bater lá, né? Se foi Deus que fechou, então eu vou bater aqui, incomodar o juiz, como o próprio Jesus ensinou. Vou bater aqui, porque uma hora ele vai incomodar tanto que ele vai abrir. Então, assim, começou, por mais que eu nasci num meio bastante religioso, assim. Eu sou daquele que eu dormia de duas camisas, uma social e uma por baixo. Não parece. Hoje eu vim aqui, não sabia que ia ter a mesa, ia ser mini mesa, né, para esconder minha bermuda, mas eu dormia de calça, com duas camisas, então eu nasci nesse meio bastante religioso, assim. E aí fui crescendo, e aí nesse contexto da itinerância você tem muito isso, assim, você vai para lugares, eu tive em lugares no Pará, por exemplo, que eu cheguei lá e a pessoa, dona da casa que me recebeu, disse assim, olha, pelo amor de Deus, aqui dentro de casa você pode usar bermuda, mas se alguém souber que você usa bermuda, você não vai pregar no congresso. Então, tive isso. E aí você vai crescendo, de repente eu comecei, mesmo tendo ali, Deus já estava me chamando para fora disso, assim, eu já entendia em algum momento, só que eu não podia, porque por causa da itinerância. A itinerância você precisa ter uma linha por portas abertas em todos os lugares. As portas, e você precisa ter uma credencial quente, você precisa estar numa igreja X, é todo um sistema que faz se sustentar esse império da itinerância. Então, mas eu já não sentia mais, sabe, entendia que eu não estava mais no meu lugar, eu entendia que aquilo ali não era o meu lugar. E aí comecei a ser rejeitado. As portas começaram a se fechar nesse sentido. Então eu lembro que uma vez eu vim justamente para cá, viajar para cá, e aí uma pessoa me pediu para ministrar num trabalho na rua. E aí eu ministrar num trabalho na rua, falei, não, que dia? X, falei, estou indo para Brasília. Não, pastor, a gente queria muito que o senhor ministrasse, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, então vou fazer o seguinte, vou cancelar uma agenda lá, vou mudar, e consegui mudar uma agenda aqui, atrasei a viagem para cá por uma semana para ministrar lá. Só que quando chegou uma semana antes, esse irmão me ligou. Pastor, começou a gaguejar, eu falei, já vem, né? Já sei. É que o pastor, eu fui falar com ele quando ele soube que era você que ia pregar, ele não quer que você pregue aqui, porque você prega em outra igreja que, não sei se existe, mas que não bate, né? Que o santo não bate. O santo não é o mesmo. O santo deles não bate. E aí, falei, meu irmão, mas eu mudei uma viagem, pois é, mas não sei o que e tal. Enfim, e aí começou algumas portas nesse sentido se fechar, e começou a se fechar. E aí eu comecei a ver e comecei a abrir a minha visão e olhar com outros olhos para o sistema religioso num geral, assim, e aonde começou muitas portas nesse sentido se fechar. Passando para o próximo aqui, vamos falar um pouco da sua família, porque às vezes muitos pastores que estão nos ouvindo, algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, não é fácil quando você determina uma mudança, porque você é casado, você tem uma família, né? Eu gosto muito de falar sobre a esposa de Pedro, depois nós vamos fazer algo sobre ela, porque você não sabe o nome dela, mas você sabe que ela ficou, ela permaneceu. E assim, como sua família viveu esse recomeço todo? Como é que foi a cabeça deles? As meninas eu sei que eram pequenas, mas sua esposa, seu filho já eram, né? Assim, minha esposa, eu devo, assim, eu acho que eu devo o meu ministério, assim, em parte, assim, à minha esposa.
porque eu acho que sem ela, sem a força que ela tem, sem a coragem que ela tem, não teria chegado, não estaria onde eu estou, e vivendo o que a gente está vivendo e tal. Então eu devo bastante a ela nesse sentido, mas eu sei que não é fácil. Falou da esposa de Pedro, eu acho que fala muito também da esposa de Jó, né? A esposa de Jó, a vida dele quebra inteira, tudo, mas ela tá lá esperando ele voltar, né? Por mais que ela naquele momento ali, ela... Que até hoje a gente fala mal dela, né? A gente fala mal dela, mas... E aí eu tento, assim, para alguns lugares que eu passo, tentar corrigir isso, né? Tentar aliviar, porque, veja, a gente diz que Jó perdeu tudo, Jó perdeu os filhos, e a gente esquece que quem gerou aqueles 10 filhos foi ela, né? Não foi ele. Ela que gerou, ele trabalhava e ela que cuidava, criava os meninos. Ela que organizava a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, não é o homem que edifica a casa, é a mulher sábia. Então, se ele tem uma casa edificada para que ele possa ter um canto de adoração, que ele ore pelos filhos e toda aquela situação, tem uma mulher ali que edifica essa casa. Então, eu consigo ver essa mulher, ela gera os filhos e, de repente, agora ela começa a perder tudo. Se ele não entende, ela muito menos, né? Porque sim, Deus falou ali naquela situação sobre ele, eu visto meu servo Jó, justo, fiel, temente, se desvia do mal e tal, deixa ele ser provado, mas ele perde os filhos que ela gerou. Ele perde tudo, todos os bens, e ela fica naquela situação. Então, até o momento, ela perde os bens. Bens você reconstrói, você trabalha de novo, e eu imagino numa mesa, talvez como essa, os dois sentados, depois de ter alguém trazido a notícia que ele perdeu tudo, ele dizendo, meu bem, fica tranquila, que a gente reconstrói de novo, a gente trabalha e de novo. Perde os servos, a gente reconstrói de novo. Aí perde os filhos, aí já... Por mais que dá para gerar novamente, né? Porque ele ainda gerou novamente. Sim. Então, mas não tem como colocar no lugar, é muito mais difícil, a situação muito mais complexa, mas não tem como. Mas dá para você. Mas quando ele perde a saúde, aí perde um homem sem saúde. O próprio Satanás falou, pele por pele que dará o homem pela sua saúde. Correto. Porque como é que ele vai trabalhar, como é que ele não vai gerar, ele não vai trabalhar. Então, é o final ali. Nesse momento, o desespero, e eu consigo entender o desespero dela. Nesse momento, ela olha para ele, diz, amaldiçoa, a tradução nem é exatamente essa, né? O original e tal, mas amaldiçoa, tipo assim, se entrega porque não tem mais o que ser feito. Só que eu olho pelo lado seguinte, se ele morre, ela não pode casar novamente. Se ele morre, ela não tem mais nada. Ela não tem filho, não tem bem, não tem mais nada. Aquela mulher vai virar mendiga em algum canto e não tem. Mas mesmo assim, ela está dizendo assim, é melhor que você vire as costas para Deus para que ver se ele vira as costas para você e deixa pelo menos você morrer. E aí, então, eu olho para essa mulher como é essa coluna ali, mesmo que nesse momento, tanto que ele levanta e diz, meu bem, você está falando como uma mulher louca. Ele nem chama ela de louca, de maluca. Não. Você está falando como uma mulher louca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, o que faz? Ela volta para casa, que está destruída, que não tem filho. As lembranças estão lá dos filhos que morreu e toda aquela situação. Ela volta para lá. Quando termina toda essa prova dele, que Deus restaura, ela está esperando ele lá de volta. Então, eu sei que não é fácil, porque uma esposa acompanhar, minha esposa... esposa de pastor já perde nome, né? É a esposa do pastor. É a esposa do pastor. Pessoas lá na cidade onde eu moro perguntavam, a irmã pelo menos ora? Falava assim para ela. Porque ela anda comigo, mas lá tem muita cultura assim de cantar, mesmo quem não canta, sabe? Aquela pessoa que estraga a música cantada. Sei como é que é. Lá tem muita essa cultura. E aí, tipo assim, irmã da banda é para cantar? Não, eu não canto. Mas como você não canta? Tem que cantar, que crente tem que cantar. E não canta, não prega, mas você pelo menos ora. E tipo assim, querendo menosprezar, e eu tenho que defender, e falar, irmão, eu dependo da oração dela. Meu ministério está de pé porque enquanto eu estou aqui, tem alguém que está orando por mim. Então, não é fácil para ela, mas eu dependi. O que eu conquistei hoje, eu conquisto. Onde eu estou chegando hoje, eu dependo a ela, a oração dela. E aí vem as crianças, né? Como as crianças, a Bruna era menorzinha, pequenininha, foi no bebê conforto daqui para lá. Quem viu ela aqui esses dias, né? Já está uma moça já de 13 anos. Então ela foi no bebê conforto, as meninas
criança, não tinha chegado na adolescência ainda. O mais velho, inclusive, teve que ficar aqui, porque estava estudando, então ficou, eu tive que deixar ele na casa de um pastor amigo meu aqui, para ele terminar os estudos, então ficou 6 meses aqui ainda, para depois ir. Então é toda uma estrutura que vai se movendo, mas hoje Deus foi colocando assim cada um no lugar. Hoje meu filho é muito bem sucedido lá, casa tem filho, hoje eu tenho o meu primeiro neto, né? Já estou ficando velho, apesar dessa cara de 17. Então, mas é bem sucedido, hoje trabalha no aeroporto lá, e tem toda uma... aí minhas filhas hoje trabalhando, então todas bem, estão bem na igreja. Então, elas passaram por uma situação complicada, mas eu acho que é a família, né? Eu acho que família é meio que isso. O que vocês aprenderam juntos nesse processo? Rapaz, falando do eterno. Assim, eu acho que essa mudança de mentalidade que eu fui ter principalmente a partir daqui, a partir do Ministério de Comunhão, a partir aqui de um Ministério Apostólico, ela foi alcançando, foi pegando todo mundo, entendeu? Uhum. Chegou um ponto que eu estava lá na igreja que a gente congregava ali na itinerância, e comecei a perceber que eu estava, tipo assim, eu estava itinerante, pregando, viajando, 30 dias fora. Elas não estavam indo para a igreja, não iam para a igreja, porque a igreja que a gente não era uma igreja, entre aspas, jovial, né, e tal. Então, mas quando eu entendi que eu precisava voltar alguns passos pela minha família e tal, eu perguntei para elas, eu falei, olha, então vamos ao lugar que vocês quiserem ir, a gente vai congregar lá. Foi onde começou uma mudança drástica a partir daqui. Então, e aí eu entendi que elas já tinham uma visão de reino que talvez eu ainda como pregador e o conhecedor de tudo, eu ainda não tinha tido, porque a minha visão ainda estava muito ofuscada pela itinerante, pela pregação, pelo não sei o quê, apesar de Deus já estar abrindo os meus olhos assim. Então, acho que nós todos pegamos essa visão de reino, visão de família, de uma família sacerdotal, de uma família na mesa, de uma família que tem que estar junta no reino. Então, acho que Deus foi transformando a gente nesse sentido. Se a tua família cresce, a igreja cresce, né? O reino vai prosperar. Exatamente. Eu sempre gosto de falar assim, eu acho que quando a igreja trabalhar na família, e não só na família, assim, o culto da família, mas na família de fato, da família, de restaurar o sacerdote, a visão sacerdotal do marido, a visão de cada um do seu lugar na mesa, na casa. Quando isso acontecer, a gente vai precisar de menos cultos de libertação, de cura, de milagre, de não sei o quê. Vai ser automatizado. Porque uma família restaurada não tem que fazer trabalho de restauração, um pai de pé e uma mãe de libertação. pé, ele vai sempre gerar filhos que vão permanecer. Seria aquela palavra, né, que a gente escuta tanto. Os pais se converterão aos filhos, os filhos vão se converter aos pais. Exatamente. Então, inclusive essa jornada ali do povo do Egito, né, quando Moisés vai tirar ele, Deus fala muito ali, né, ali na Páscoa, na festa dos pães asmos ali, sim, sobre os filhos. Ele fala muito, olha, quando os seus filhos perguntarem e tal. Quando ele sai dali, Deus fala, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ensinar os seus filhos andando, comendo, escrever nas portas, escrever nas paredes, porque essa visão geracional que eu acho que falta na igreja no geral, assim. Sim. Na igreja, eu não falo na igreja geral, mas nessa visão religiosa geral, acho que falta essa visão de... É uma cultura que está acontecendo agora, né? Eu acho que está havendo uma movimentação, acho que o reino está se movimentando de uma forma assim, trazendo essa questão de que não tinha essa visão geracional, essa visão de filhos, de paternidade, de restaurar a paternidade, de restaurar sacerdócio. E lembrando bem, né, que assim, paternidade, quando a gente fala de paternidade, nós não estamos falando sobre você chamar o seu pastor de papai. Não é sobre isso, é sobre uma visão paternal, né, de um Deus que é pai. E de uma cultura que se passa de pai para filho e que há uma responsabilidade naquele que está como uma visão paterna, tanto daquele que é um filho, né? Então é uma cultura, né? Você vê que quando Jesus começa o ministério dele ali, uma das dificuldades dificuldade entre aspas, que tem ali com os fariseus, é de justamente restaurar a paternidade. Tanto que os discípulos, quando perguntam para ele assim, como nós devemos orar, ele diz assim, ore
Pai Nosso. Isso. Porque o fariseu não conseguia enxergar Deus como Pai, só apenas como o Senhor, Deus poderoso, Yahvé Rafá, Jeová medo, né? e tal, e aquele o Senhor dos exércitos. Então essa visão distanciada de Deus, Deus lá e eu aqui. E Jesus vem chamando de Pai, Abba, Pai, oreis assim, Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus vem justamente para restaurar essa visão de paternidade, olhar para Deus de fato como Pai. E aí quando a gente entende, é difícil algumas pessoas entenderem Deus como Pai porque elas não tiveram uma paternidade, um exemplo de paternidade. Teve uma paternidade distorcida, um pai, enfim, que não entendia o papel dele como pai, e aí tem toda a situação para ter essa restauração, né? Então, eu acredito que nós estamos entrando nesse caminho dessa restauração de paternidade. Quando a gente restaura a nossa visão de paternidade com Deus, a gente restaura a nossa visão de paternidade com os filhos, com a nossa casa. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. E assim, o hoje. Hoje você faria tudo novamente? Rapaz, eu já passei umas coisas aí, eu posso. E eu faria novamente. Assim, uma das viagens que eu vim, inclusive aqui para Brasília, né? Que eu vim para cá, ainda no Uno, acho que foi a última viagem do Uno para cá. Eu vim e cheguei em São Paulo ali e o Uno quebrou. Ficamos uma semana no posto de gasolina. 5 dias no posto de gasolina. E aí, os primeiros dias a gente estava no carro, eu mesmo arrumar o carro, comprando peça, não sei o quê, 2 dias assim, tentando, que eu entendo um pouquinho de mecânica, meu irmão tem uma oficina mecânica, então eu entendo um pouquinho, tentei, e eu ainda não tinha percebido que o carro tinha passado água, enfim. E aí precisava mexer no motor, tentei 2 dias, não deu certo, aí consegui um contato lá, e levou para a mecânica, e nós ficamos num posto de gasolina, eu dormia no papelão, minhas filhas dormindo numa rede, e as 3, né, minha esposa ali, na rede, conseguimos 2 redes com o pessoal do posto mesmo. Daqui a pouco, o rapaz do posto deu a chave do almoxerifado, falou, agora vocês podem cozinhar aqui dentro, não sei o quê, foi ficando amizade quase. E aí, mas assim, são situações que a gente vive assim, nessa trajetória, né, desse caminho que a gente percorre, que no fim, lá na frente, vão refletir no que a gente está se tornando, que eu acho que Deus vai fazendo mudanças de rota, vai passando a gente por caminhos, e nesse caminho a gente vai sendo formado, né? Então, acho que eu dependo quem eu sou do caminho que eu passei. E eu acho que é muito isso nessa questão de caminhos, de jornada. As pessoas estão muito... Eu falo muito hoje que as pessoas estão muito no automático. Você pega uma rede social e aí... Você é um influencer, o que você aprende como influencer? Que você tem que fazer um vídeo lá no TikTok em que você tem que pegar a atenção da pessoa em 3 segundos, no máximo 5. Se a pessoa olhou o seu material e 3 segundos não gostou, ela joga para cima e segue a vida. Então as pessoas estão muito no automático, muito nessa correria, muito nos atalhos, pegando atalho. A gente estava falando sobre academia ali agora há pouco. Muitas pessoas vão para academia, mas muitas delas vão lá mais para selfie, mas elas percorrem por outros atalhos para chegar nos pontos que elas querem. Então, são muitos atalhos, estão muito nessa correria e acaba que ela perde o caminho. O que está acontecendo no caminho, porque não é só sobre chegar em um ponto, é sobre o caminho que você está passando, né? Sobre o caminho que você está percorrendo, porque é ali que Deus está te formando. Então, eu acho que tudo que eu passei fez quem eu sou hoje, me formou de quem eu tenho sido formado, entrou em formação, obviamente. Então, sim, eu voltaria fazendo assim toda a trajetória. Que Abraão faz 2 vezes, né? Isso. Ele primeiro sai da terra, da sua parentela, e depois ele sai com Deus... Fala com ele manda Ló escolher, ele vai para um lado e Ló vai para o outro. E aí meio que fez tudo novamente, né? Fez tudo novamente, né? Vamos na cega. E é interessante, né, que você falou, eu até gravei um vídeo hoje, né? Tava pensando lá num trem, o trem era meio pesado, né? Trem. Deus, a palavra diz que ele poderia ter feito o povo passar por um caminho mais próximo. Porém, o caminho mais próximo poderia ser que eles chegassem tão rápido que não estariam prontos e quando vissem o tamanho da muralha, desistissem e voltassem para o Egito. Então quer dizer que o caminho mais longo foi para preparar o povo para a guerra e não porque Deus achava que eles não aguentariam a guerra, mas eles tinham que ser preparados para a guerra, né?
Então a jornada é importante por causa disso, né? Eles saem ali do Egito, o que eles saem dali do Egito? O que eles sabem fazer? Construir, fazer Isso aí. tijolo. E Josué ali vai se tornar o braço direito de Moisés, vai se tornar o comandante militar ali, né? Vai ser quem vai comandar tudo aquilo, mas até então é uma pedreiro. preparação, né? E aí, ou seja, Deus pega eles e leva para uma formação. Você fala assim, caminho é um lugar deserto, o caminho que Deus leva, A jornada é uma formação. as mudanças de rota que Deus faz é um caminho de formação, é um caminho de identidade. Deus leva eles para dar uma identidade, para dar uma formação, tanto que tudo que eles vão receber de identidade, entre aspas, religiosa, ali, é dentro daquele processo do deserto que eles estão passando. Então Deus entra com eles ali, forma eles, chega lá do outro lado com identidade, chega lá um exército do outro lado, né? Chegam guerreiros do outro lado, e foram todos formados nessa rota que Deus fez. Então, assim, Deus não muda a rota porque está perdido, né? Ele muda a rota porque tem um processo para acontecer nessa rota que ele vai Vendo passar. por esse parâmetro, né? Na jornada é onde você conhece Deus, correto? O que aquele Aguinaldo de anos atrás ainda não sabia sobre Deus, que hoje ele sabe? Rapaz, eu acho que é essa questão do relacionamento, de relacionar-se assim, de tal ponto que você entende. Lá no começo a gente vê muito, e eu, como eu falei antes, eu tive uma visão, formação assim, no início assim, bem religiosa e tal. A gente tem essa visão de um Deus distante, ele sentado numa cadeira, com a espada na mão, com um tapa-olho na cara, meio com um tique nervoso, meio loucão para matar alguém. Era essa visão que a gente tinha de Deus, né? E aí, então, acho que eu não entendia isso, que eu não conhecia esse Deus de relacionamento, de proximidade, de se relacionar com ele, assim, de você trocar uma ideia, de conversar, de sentar numa mesa, assim, com ele, né? Porque Tomar um café com Deus Pai. Um café com Deus Pai, uma mesa com Isso, Deus. né? Então, eu não entendia isso, porque eu acho assim, eu estou sentado nessa mesa aqui, a gente está num bate-papo, que não trocando uma ideia. Mas eu tenho convicção de que Deus está aqui com a gente aqui, que Deus está nessa mesa com a gente. E anteriormente eu não tinha essa visão, assim, dessa intimidade com Deus, de sentar na mesa com Ele, de conversar com Ele. Eu acho que é um pouco disso, assim, que hoje eu tenho essa visão totalmente diferente. Maravilha. E não, assim, todo programa que a gente faz, a mesa com o Pai, né? Eu tenho um devocional, né, que é o Pãozinho Diário, né? E a gente está sempre compartilhando todos os dias, 6 da manhã no Instagram, no meu Instagram. Nós temos ali o Pão Diário, né? E eu queria, assim, repartir esse pão hoje. E se eu pudesse te entregar, eu vou te entregar um pedaço desse pão, né? Para que você possa repartir, porque nem só de café à mesa com o Pai a gente sobrevive, né? Mas de um pão. Eu queria que você compartilhasse esse pão hoje e, assim, você pudesse repartir esse pão com quem está vivendo um recomeço hoje. Qual seria a principal verdade que Deus te ensinou que você repartiria com esse irmão, assim, que Deus colocou no teu coração e que você repartisse com ele? Reparta um pão para a gente. Eu acho de toda essa questão de jornada, mudança de rota, de caminhos, eu acho que o entendimento que a gente precisa ter sempre é que Deus pode mudar a rota, mas Ele nunca vai mudar o destino. O destino vai sempre permanecer. Então Ele muda caminhos, mas Ele tem um destino para onde Ele vai nos levar e não tem nada que possa impedir da gente chegar nesse destino. Então, acho que essa é a frase, esse é o pãozinho diário que fica, o pãozinho para você, quer dividir com você. Deus pode ter mudado o seu caminho, mas Ele não mudou o seu destino, a promessa continua a mesma. Amém, amém, Aguinaldão. Obrigado por você repartir não apenas a sua história, né? Mas, assim, os princípios que Deus colocou na tua vida para que você pudesse chegar aonde você chegou hoje. E, assim, eu tenho certeza que muita gente vai perceber que através da sua caminhada, que quando Deus muda a nossa rota, Ele nunca perde o destino. E, assim, obrigado mesmo por você estar aqui nessa mesa com a gente, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam desse pão, dessa palavra, desses princípios que você viveu e hoje são uma realidade. Porque a gente fala de Abraão, a gente fala de homens que estão lá. E é muito fácil quando a gente escuta uma história que a gente já sabe o final.
mas é interessante quando a gente conhece a jornada. Obrigado, é sempre um prazer estar contigo. Comunhão é a tua casa em Brasília e nós agradecemos porque você sentou à mesa com o Pai e liberou aquilo que o Pai te entregou, e isso para a gente é uma gratidão e uma honra, satisfação ter você aqui comigo. Obrigado, Deus abençoe tua vida e vamos comer pão, né, irmãos? O prazer é meu estar aqui. Como você disse, né, num culto esses dias, minhas filhas foram batizadas aqui. Estão aqui, são filhas dessa casa. São filhas dessa casa. Nós somos filhos dessa casa lá na cidade de Eumópolis. Lá vamos para a nossa casa. Nós temos o nosso apóstolo lá em Brasília. Então essa é a nossa casa também. Deus abençoe. Eu fico muito feliz de poder ter participado, estar nessa mesa com o Pai. Deus abençoe. Amém. Como vai ser cortado? Não está ao vivo, né? Alguém filmou a Aline dançando? Farmando aula. Six Seconds. Dançou hoje? Segura aí. Tá. Pastor, volta do jeito que o senhor está. Isso. Por favor. Coloca o pão na mesa. Esse Giliard é cheio de... Guinaldo já tinha querido dar uma mordida no pão já. Aí o senhor olha sério pro apóstolo, como o senhor está naquela hora relaxado. Encostado. Pode encostar, igual o senhor está, relaxado mesmo, só para fazer um carro. Certo? Isso. 3 vai que eu estou perdendo a seriedade. Amém? Foi? Pode falar, né? Corre. Balança a cabeça com o corpo. Foi? Eu também? Como que ele vai fazer? Olhando para a câmera ou para ele? Acho que é olhando para ele, bem. pastor. É, concorda. E vamos gravar a abertura, né? Vai fazer jogo de câmera, hein? Usar meu... Foi. É abertura. Perguntou da abertura. Bota de abertura. Que ele esquece. Agora? Agora, faz a abertura agora. Shalom! Sejam muito bem-vindos ao A Mesa com o Pai. Aqui nós acreditamos que toda conquista tem uma história. Antes da porta abrir, muitas outras se fecharam. E nós receberemos aqui alguns amigos, alguns pastores, alguns empresários, para que você não conheça somente aonde eles estão, mas toda a jornada que eles percorreram para alcançar o propósito de suas vidas. Acho que vai fazer de novo. Ficou parecendo que tá ali. É? Já chegou. Então tá bom. Faz de novo. Faz de novo? Quer tentar entender bem não, né? Como é que é? Me manda... Quer mandar esse texto aí? Deixa eu ver se você consegue ler aqui. Que eu coloco ele aqui, ó. Mas tudo certinho. Gostou da imagem de costas? Porque tem uma hora que eu preciso de uma imagem sua para encaixar. Cadê? Deixa eu ver. Agora, se eu quiser pegar o pão de volta, pode pegar. Pode. Vai comer o pão, Guinaldo. À vontade já agora. E o senhor mandou para mim? Eu tô isso. Não. Eu tô sem celular, mano. Tá fácil assim para mandar? Não. Só abertura primeiro. Tudo
Comigo é fácil, Diante. Difícil é contigo, parceiro. Ela lá, aquela lá, meu carro, tem uma opção já? Aquela isso, ela... Ixi, acho que eu vou rádio isso. Você tá com rádio aí, cara? Pergunta pra ela. Pergunta pra ela se essa primeira pra mim valeu essa que eu posso fazer. Se já valeu, eu vou fazer só amanhã. Deixa um rádio. Cadê? Você vai botar o TP aí? É, isso eu consigo. Pô, mas a metade dele já fez sem ler. É. Só leu a primeira parte. A primeira parte, pra mim, era mais fácil, então eu acho que dá pra tirar. Não, assim, Dá pra tirar. Dá pra tirar de letra ali, eu acho. Sim. Nem que faz em 2 vezes ali, faz a primeira. É, faz a primeira, faz de estudo e volta. Quer tentar assim? Bora assim. Como? Faz a primeira, para, eu faço e faz em 2 vezes. Que eu ando com a memória meio cansado, vou tomar uns negócios para memória. Antigamente eu apresentava 1 hora de teatro decorado o texto todinho. Hoje eu penso em muita coisa. Bora tentar assim, filho. Tô falando. Como? Eu tô arrumando aqui pra você fazer. Então, eu tô falando pra você, vamos tentar assim de 2 vezes aqui, ué. Não, mas esse começo ele não pode. Ele tem que ser retão. Porque eu só vou ter imagem. Só vou decortar quando você se apresentar com ele. Quer tentar fazer sem... Não, sozinho, sem nada. Só, eu posso fazer improvisando. Eu acho que esse texto aí dá pra improvisar. Ele é bem de boa. Bem-vindo ao vamos receber empresário, isso aqui, isso aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Eu não sei se vou conseguir ler, não. Testa primeiro, filho, para ver se eu vou conseguir ler. Tá pequeno? Ah, aqui, aí eu leio. De óculos eu leio. De estágio. Não, dá para tranquilo. Aí eu leio tranquilo. E a velocidade aí? Pô, eu leio tranquilo, tô falando. Uma história. Vamos lá. Fala, pede pra mim, pra Carol. Fala, esse é aquele que é velocidade. Não, ali eu vou. Tá ok? Tá ok? Sem óculos não dá, não. Sem óculos. Tá antes? Tá. Não, mas eu botei o óculos aqui em cima, então. Ainda tá? Não, fala que eu faço, filho. Levanta ele. Deixa essa perninha aqui, ó. Inclina ele assim, ó. Deixa ele tortinho assim. Você tá doido? Vai ficar torto? Não, assim. Não, aí vai ficar feio pra caramba, Giliade. Aí, não vai. Você pode aproximar ele mais também. Se você acha que serve agora, aí só deixa ele um pouquinho levantado. Isso. Pronto, aí não tá refletindo. Shalom! Seja muito bem-vindo ao A Mesa com o Pai. Aqui, nós acreditamos que toda conquista tem uma história. Antes da porta abrir, muitas outras se fecharam. Antes da resposta, existiram processos. E antes da chegada, houve uma jornada. E nesta primeira temporada, nós estamos conversando justamente sobre isso, a jornada. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, pastor e alguém que viveu um grande recomeço na sua caminhada. Pastor Aguinaldo Reis, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você à mesa. É, porque aí eu já dei o time aqui, ó, a mesa, porque aí depois vocês cortam para aquela que ele entrou. Entendeu? Eu apontei para cá porque aí vocês cortam para aquele que ele entrou. Se vocês quiserem comer pão, fiquem à vontade, tá? Eu vou só levar um pedaço para casa. Fiquem à vontade para comer pão. Pão da apóstola. Deixa esse pedaço aqui sem comer. Toda semana vai ter um pão na mesa. Entendeu? Vai pegar? Entendi. Show de bola.
Não sei e-mail que eu vou levantar, vai ter dia que eu vou levantar, vou trocar ideia, vou subir, vou fazer, entendeu? E a recepção, tá aqui. Às vezes, receber o cara, entendeu?